Só escutei o pessoal aqui da frente, tá certo? Pode ser melhor. Boa noite. Agora melhorou, mas pode ser ainda melhor. Boa noite. Muito bem. Como o Nicolas falou, meu nome é Alex, tenho 20 anos, participo da comunidade católica Maranatá há 5 anos, sou núcleo do grupo de oração Ruá e sou fruto dessa geração jovem, né? Raramente vocês veem aqui nesse grupo um jovem pregando, né? Eu acho que talvez eu seja o mais jovem que já pregou aqui, acho que 20 anos de idade. Geralmente só os dinossauros da comunidade que pregam aqui no grupo, né? Só a galera bem mais velha. Mas, com todo respeito, né? Com todo respeito. Mas, nessa noite, é uma noite muito especial e é um dia muito especial para a igreja. Porque, você sabe que dia é hoje? Hoje é o dia de São Mateus. São Mateus evangelista. Antes publicano, antes cobrador de impostos, antes, hoje, se a gente for atualizar as coisas, corrupto, ladrão corrupto. Porém, depois do encontro com Jesus, ele mudou de vida, começou a seguir Jesus, começou a imitar Jesus, teve sua vida transformada, se tornou um apóstolo, se tornou um evangelista e foi martirizado. E é santo. Está no céu hoje, sendo festejado, está intercedendo por nós nessa noite. Amém? E tem um quadro, eu ouvia hoje a homilia do Padre Paulo Ricardo, e me tocava muito uma cena que ele falava, que tem um quadro que é a de Jesus, quando depois desse encontro, Jesus ele apontava, São Mateus estava no meio dos publicanos, e Jesus ele apontava para Mateus, ele não falava nada, Jesus não disse nada. Nesse quadro, Jesus só apontava para Mateus. Se você olhasse para Jesus, e quando você preste atenção em São Mateus apontava para ele. E dá a entender para nós, muitas vezes isso acontece conosco. Você vem para o grupo de oração, é proferido muitas vezes uma proclamação sobre sua vida, um chamado de Deus, e muitas vezes você diz assim, eu? Mas eu? Logo eu? Logo eu? Por que eu, Jesus? Porque seria eu um escolhido? Porque seria eu para estar aqui pregando hoje? Porque seria eu para estar sentado nessa cadeira aqui? Porque seria eu um enviado em missão da comunidade? Porque eu? Mas a palavra de Deus é simples. Porque Deus escolhe aqueles que Ele quer. E hoje, o dedo de Deus está apontado para você. Hoje, Jesus ele aponta para você. E faça como São Mateus, aponte para si mesmo, diga, eu. E Jesus vai dizer, você. É você mesmo. É você mesmo que nessa noite vai ter uma experiência profunda com a minha pessoa. Vai ter uma experiência profunda de amor, de intimidade. Estou estudando psicologia. E talvez para muitos possa soar, acho que, algo incoerente. Ah, Alex, você está fazendo psicologia. E está tanta confusão agora, né? Entre a psicologia e alguns debates. E você é um católico, você é carismático. Você vem pregar, você é animado, essas coisas todas. E você ainda vai ser psicólogo. Mas eu digo uma coisa, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo na ciência que é a psicologia, mais eu vejo a beleza de Deus, mais eu percebo o quão maravilhoso nós somos. E outra coisa, mais eu tenho certeza de que existe um combate no nosso meio.
de que existe um combate sobrenatural. Existe, não é um combate, eu vou dizer uma palavra que não é para ter medo. Existe uma guerra instalada aqui nessa terra. Existe uma guerra instalada também dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque dentro do nosso coração existe algo que constantemente nos faz odiar a Deus. Nós queremos até amar a Deus, mas também constantemente nós queremos odiá-lo, nós queremos distância de Deus. Nós não queremos estar na intimidade com Deus. Muitas vezes nós vemos para o grupo de oração até forçado, porque minha mãe quer, porque minha avó quer, porque meu amigo me chamou, eu não quero estar aqui. Talvez esteja alguém aqui com isso no coração. Para mim tanto faz como tanto fez, estar aqui hoje, nessa noite ou não. Na próxima quinta eu não vou voltar, mas eu ainda continuo dizendo, hoje o dedo de Deus está apontado para você. Ele está apontado para você. Ele está olhando para você. E sabe o que é que ele disse na palavra de Deus? Segue-me. Hoje Jesus aponta para você e diz, segue-me. Que resposta daremos a esse chamado? E esse combate, por que existe esse combate? Hoje eu vou falar sobre Nossa Senhora, né? Mas eu estou demorando para chegar a Nossa Senhora. Esse combate, ele é instalado, ele existe no nosso coração, justamente porque existiu uma Maria que Deus queria, chamada Eva, que Deus quis, que Deus amou, que Deus criou com toda a afeição, com todo o amor, e deu a sua imagem e sua semelhança. A esta Eva deu um marido, que foi Adão. Os dois eram essa ajuda adequada um para o outro. Para Eva, deu a criação, deu a ela domínio, juntamente com seu esposo Adão. Deu a ela a graça de poder andar, de poder estar na presença de Deus. Porém, Eva pecou. E após esse pecado, começou no coração do homem uma grande luta. Porque, embora nós nasçamos hoje com esse pecado, com essa inclinação para o pecado, com essa inclinação para o mal, queremos amar a Deus, mas também nós não queremos amar a Deus. É uma luta. Ora a gente quer, ora a gente não quer. E assim se iniciou. Assim foi. Toda a geração, mas aconteceu algo. Logo após esse acontecimento, Deus, lá no Gênesis ainda, no capítulo 3, 15, ele vai falar de uma mulher. Ele vai falar também de uma descendência de uma mulher. Da descendência de uma mulher que viria, que essa descendência seria o seu calcanhar e que esse calcanhar pisaria na cabeça de uma serpente. Vocês sabem identificar esses elementos? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Pode ser mais forte. Falaram certo. Quem é essa mulher? Quem é a descendência? Somos nós. Quem é o calcanhar? Somos nós. Porém, para nós também sermos esses calcanhares e pisarmos na cabeça da serpente, é necessário dizer, sim, Jesus, eu quero te seguir. Acolher esse chamado. Mas Maria, aí é que está. Maria, ela foi pensada por Deus para fazer com que ela gerasse Deus. Ela foi pensada por Deus desde os princípios, desde toda a eternidade. E isso foi uma confusão danada. Vai dizer Padre Antônio Fortea que isso foi uma confusão, porque quando Deus, ele pensou em Maria,
O anjo de luz, Lúcifer, ele se rebelou porque lá na corte celeste, ele era um anjo de luz, ele era uma pessoa importante. Quando ele soube que ele iria se submeter a uma mulher, ele se revoltou. Ele não gostou. E aí começou uma batalha. Esse dragão começou a perseguir essa mulher, que teve que ir ao deserto, que gerou um rei. E depois São Miguel foi lá, batalhou. E o amor de São Miguel venceu a serpente. Porque nós imaginamos assim, né? Que São Miguel está com a espadada em Satanás, né? Mas não. A espada de São Miguel foi o amor que ele tinha por Deus. E essa serpente foi vencida. E essa serpente desceu juntamente com outros anjos. Com outros que se rebelaram também, houve uma queda. Caíram. Essa mulher nasceu. Essa mulher Maria. Porém, como falei, nós temos no nosso coração a dureza. Nós temos no nosso coração a inclinação para o mal. Mas Maria não. E essa é uma grande chave de leitura para que a gente possa entender a palavra de Deus para nós nessa noite. Aquilo que Ele deseja falar para cada um de nós. Quem trouxe a Bíblia, levanta aí, vou ver. Amém. Quem não trouxe, fica o convite para você comprar a Bíblia. Na comunidade católica Maranatá, vende Bíblia, tá certo? Você pode ir lá comprar. A Bíblia é baratinho, né? Em vista de muitos gastos que nós temos na nossa vida, a Bíblia não é uma coisa muito cara, não. Comprem a Bíblia, tá certo? Abram no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 27 a 28. Evangelho de São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículos 27 a 28. Amém? Vocês acompanhem da tradução de vocês, tá certo? A minha Bíblia pode ser diferente. Mas é a mesma coisa, mesmo contexto. Enquanto ele assim falava, certa mulher levantou a voz do meio da multidão e disse-lhe: Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra da nossa salvação. Em que contexto está essa palavra? Nós estamos numa parte do livro de São Lucas, em que Jesus ele começa o seu caminho para Jerusalém. Lá, se você for olhar na sua palavra, lá em Lucas 9:51, vai dizer assim: Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém foi onde Jesus, ele consumou a sua vida aqui na terra, sendo crucificado e salvando cada um de nós. E nesse versículo vai dizer que Jesus, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Ele foi decididamente para Jerusalém. E Maria estava com ele. A chave de leitura deste texto nos leva a compreender que
o nosso chamado hoje é de nós fazermos esse caminho. Esse chamado primeiro de Jesus a Mateus, vem e segue-me. E ir esse caminho. E para onde vai culminar esse caminho? Na cruz. E isso é sério. O nosso caminho aqui nesta terra, ele é um caminho de Calvário. Ele é o caminho do Calvário. Nós iremos para o céu depois que nós trilharmos o nosso Calvário aqui nesta terra. Se nós não trilharmos o nosso caminho de Calvário aqui nesta terra, nós não iremos para o céu. Prestem atenção nisso. A nossa vida, ela deve ser tomada por essa certeza. Que Calvário é que hoje você está vivendo? Que caminho de Calvário é esse que você está vivendo hoje? Pela dureza dos nossos corações e pela dureza dos corações daqueles que ouviam a Jesus, eles não compreenderam essa palavra. Porque do meio da multidão, levantou-se uma voz dizendo, porque Jesus ele falava, proclamava a palavra, e todas as pessoas, nossa, achava genial, que coisa boa. Que homem é esse que fala com tanta sabedoria? Que homem é esse que fala e os nossos olhos estão fixos nesse homem que está falando? Quem será este que fala? E o nosso coração, ele se inclina para ouvir cada vez mais. E lá no meio da multidão, levantou-se uma voz dizendo, felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Essa mulher falou da mãe de Jesus. E Jesus replicou dizendo, felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e observam. Se ele falou isso, é porque ele sabe da importância que tem para cada um de nós. Não simplesmente vir ao grupo de oração. Não simplesmente chegar aqui e bater palma, chegar aqui e sentir-se amado. Porque o grupo de oração, ele não é um lugar de bem-estar, somente. Porque muitas vezes nós viemos para o grupo de oração, porque com certeza nós fomos motivados. Nós temos uma motivação. Nós chegamos a dizer sim, realmente, que é Deus quem nos atrai. Mas por meio de alguma outra motivação, talvez seja um problema na sua casa, talvez seja um problema de dependência química do seu filho, talvez seja o adultério do seu marido, talvez, não sei. Você foi motivado para vir para cá e Deus te atraiu para vir para este grupo de oração. Mas nessa noite, além desse motivo, além dessa motivação, Deus ele deseja te revelar algo mais maravilhoso ainda. Algo mais maravilhoso do que estar aqui no grupo de oração, Alex? Meu Deus do céu. Parece que muitas vezes, quando a gente está louvando, é o céu aqui na terra. Algo mais maravilhoso ainda do que isso? O que pode ser mais maravilhoso do que estar aqui? Algo mais maravilhoso, e eu digo, em definitivo, algo mais maravilhoso é nós trilharmos, não simplesmente virmos para o grupo de oração, mas começarmos a trilhar um caminho com Jesus, um caminho de amizade, um caminho de intimidade, sermos crucificados com Ele, ganharmos a nossa coroa de espinhos e sermos coroados na eterna glória lá no céu. Isso é mais maravilhoso. Isso é mais maravilhoso. Ai, Alex, tu está falando de cruz, tu está falando de coroa de espinhos. Eu digo isso, meus amados, porque só tem duas opções para nós aqui nessa terra. Ou a cruz sem Jesus, ou a cruz com Jesus. Não tem outra terceira opção. Ou é a cruz sem Jesus, ou é a cruz com Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer que quando nós queremos fugir da nossa cruz, ela pesa ainda mais. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu venho para o grupo de oração, e parece que os problemas só aumentam, né? E quem é que não tem problema na face da terra? Ou é a cruz sem Jesus, ou é a cruz com Jesus. O grupo de oração não é um lugar mágico,
onde nós vamos colocar, retirar todos os seus problemas. Traz para cá, traz para cá, traz para cá. Não. Você vai voltar para casa leve. Você vai voltar para casa levezinho, não vai ter mais nada. Você vai colocar a cabeça no seu travesseiro. Você vai dormir agora. Parece yoga, né? Budismo. A paz espiritual. Né? Cheguei na minha plenitude, estou zen. Não. O grupo de oração. Sabe o que é estar num grupo de oração? Estar num grupo de oração é nadar contra a correnteza do mundo. Por isso que muitas vezes dói. Porque eu falei dessa guerra. E essa guerra está instalada aqui nessa terra, gente. Nós podemos olhar. Olhamos na televisão casos de pais matando filhos, filhos matando pais. E algo pior ainda, a família se desmaterializando, se desfazendo, reduzindo a um relativismo tão grande que se isso prolongar cada vez mais, e se não se levantar, pelo menos a minoria, uma geração e que conserve intacta dentro do seu coração esse chamado do vem, segue-me, deixa tudo, entrega tudo para mim e segue-me. Nós iremos também junto com eles. E nós não queremos que eles se percam. Mas há uma geração que está se perdendo. Mas nós não somos essa geração que está se perdendo. Nós somos essa geração que está ganhando a vida. Mas, para ganharmos a vida, é preciso deixarmos ela com Jesus. Perdermos ela para Jesus. Para ganharmos a vida, é necessário isso. Sabe por que Jesus ele falou isso da sua mãe? Porque o coração de Nossa Senhora, ele não era endurecido. Nossa Senhora nasceu incorrupta. Nossa Senhora nasceu limpa do pecado original. Aquela inclinação que eu falava que nós tínhamos no nosso coração, de muitas vezes odiar a Deus, Nossa Senhora não tinha. Então, Nossa Senhora era aquela que, educada nos preceitos judaicos, conhecendo as Escrituras, vivendo no templo desde a sua infância, até chegar à sua mocidade e desposar com São José. Ela era aquela que conhecia, ela lia as Sagradas Escrituras e sabia que algo estava para acontecer. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que quando o anjo do Senhor anunciou para Maria, o espanto dela não foi pelo fato desse acontecimento, porque Santo Afonso explica que ela sabia que algo iria acontecer, porque Nossa Senhora olhava para a letra, mas ela ia além da letra, ela amava a Deus. Aí é que está o segredo. Nós encaramos muitas vezes o grupo de oração, alguns, ainda aqueles que não tiveram esse encontro real. Nós encaramos o grupo de oração como um lugar onde eu venho, e aí pregador tal vai dizer, mesmo que indiretamente, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Ah, eu voltei para casa, oh meu Deus, agora eu não posso mais abrir a televisão de casa, porque só passa porcaria. Aí eu vou voltar para casa, ai meu Deus do céu, não posso fazer isso por conta disso e daquilo. Eu vou voltar para casa, não posso beber cerveja por conta disso e daquilo. Não. Nós estamos aqui querendo e clamando para que Deus ele venha sobre você e lhe dê a graça de amar. Amar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Certo? Fazer uma pergunta não. Vou primeiro fazer uma afirmação. Uma coisa que você não pode fazer. Tá certo? Você não pode matar sua mãe. Certo? Você não pode matar sua mãe. Mas você poderia depois dizer assim, não. Como eu vou pensar em matar minha mãe se eu amo a minha mãe? Quem ama não pensa nem na possibilidade de matar a mãe. Eu não estou aqui dizendo para você, não faça isso, não faça aquilo. Eu estou convidando você a abrir o seu coração, como Nicolas ele proclamava. E era essa passagem que me vinha ao coração quando eu rezava antes. Jesus, aquele que bate a porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Nós estamos aqui para que você se abra, convidando para que você abra o seu coração, tenha uma experiência com amor e passe a amar. Porque ser santo não é deixar de pecar. Ser santo é amar. O Padre Paulo Ricardo ele ensina que quando a gente deixa de pecar,
nós estamos na estaca zero. Porque para ser santo é preciso amar. É preciso amar. E o que é amar? É ir além da obrigação. Porque muitas vezes, nós, mães, estão cansadas, né? Filho acabou de nascer, filho ou filha. Aí você está lá no seu quarto, está morrendo de cansado, um dia cansativo de trabalho. Já botou o menino para dormir, está lá, feito um anjinho, você está dizendo, glória a Deus, ele dormiu. Ai, meu Deus, agora eu vou dormir, agora eu vou descansar. Aí dá 15 minutinhos. Aí, o que é que você faz? Você vai, não vai? Morrendo de cansado, mas não vai? Amar é isso. Amar não é não sofrer. Amar, o sofrimento que vem com o amor, ele é um sofrimento meritório. Ele é um sofrimento que nos gratifica, porque nós estamos fazendo por amor, porque nós amamos. Então, o convite que eu faço para você hoje é para amar a Deus. Como Maria amava a Deus. Nós sabemos que a multidão que Jesus ele arrastou consigo, porque antes dele começar o caminho dele de cruz, de ir para Jerusalém, ele começou a sua pregação, o seu ministério apostólico. E aí uma multidão começava a seguir Jesus, porque via os grandes feitos de Jesus, e aquela multidão seguia. Então, a palavra de Deus vai dizer que as palavras de Jesus cativavam as pessoas. Uma multidão como essa, ou então até mesmo maior, seguia Jesus, porque as palavras dele os cativaram, porém com corações endurecidos. Eles não conseguiam ir além da letra. Eles não conseguiam ir além dos preceitos judaicos. Para os judeus, a palavra, a letra, era só um faça ou não faça. Um sim ou não. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Uma série de proibições. E aí, quanto mais regras eu vivia, mais qualificado eu era. Isso era uma regra, isso era uma lei. Porém, Jesus, quando ele falava, isso ainda estava até mesmo no coração dos apóstolos. Mas Maria, aquela que amava a Deus, aquela que não tinha dentro do seu coração essa força que empurrava contra Deus, ela compreendia tudo. E Jesus ainda fez um eufemismo aqui. Porque ele disse, feliz aqueles que ouviam e praticavam e observavam a palavra de Deus. Maria já fazia isso, ele sabia que Maria já fazia isso. Ele poderia ter dito assim, feliz é a imaculada. Feliz é aquela que nasceu sem o pecado original. Você está dizendo aquela que aqui me amamentou? Ah, aqui me amamentou, ela nasceu sem o pecado, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é bela. Jesus, ele disse aquilo que era o mais costume de Maria. Aquela que ouvia a palavra de Deus, que colocava em prática. E agora eu vou entrar numa parte que eu estava me preparando muito. Porque Nossa Senhora, ela, desde quando eu era muito pequeno, ela tem uma importância muito grande na minha vida, no meu resgate para Deus. Pois foi ela que me resgatou para Deus. Minha avó, ela disse que quando eu era muito pequeno, novinho ainda, a primeira música que eu cantei, eu canto no Ministério de Música, eu tento cantar bem, assim, tenho até uma voz bonitinha, mas é porque Deus tem muita misericórdia de mim, Ele não arranjou uma pessoa melhor e colocou eu. Aí, quando eu era pequeno, a minha primeira música que eu cantei foi aquela, com minha mãe estarei, na santa glória um dia, Virgem Maria,
no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. 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 Essa foi a primeira música que contei, quando eu era pequeno. Isso quem contou foi a minha avó. E, passado um tempo, tive toda uma educação na igreja católica. Tinha tido experiências religiosas, vivências carismáticas, numa outra comunidade, quando era muito novo ainda. Mas o tempo passou e eu comecei a conhecer o mundo. Na minha curiosidade, comecei a conhecer o mundo. E aí entrei no mundo de conhecer drogas, conheci as drogas entraram na minha vida, mentiras para a minha família. Quase que eu mato uma vez a minha avó de coração, por uma coisa que eu estava fazendo na escola. E aí o coordenador, ele teve que chegar e dizer assim: você quer matar a sua avó de coração? Você pensa que eu não sei como é que está a saúde dela? E você ainda continua fazendo isso? Seu sem vergonha. Você não tem noção não do que você está fazendo com sua avó? Mas nem isso adiantou. Passou um tempo, e aí foi descoberto tudo aquilo que eu fazia. E eu comecei a ficar dentro de casa, não saía mais. E comecei a me lembrar aqui da minha educação, comecei a me lembrar de uma experiência que eu tinha tido com Deus. E comecei a participar do grupo de oração Ruá. E nos primeiros grupos de oração, não era uma novidade para mim, já tinha vivido toda aquela vivência, né? O ciclo carismático, oração em línguas, né? Toda aquela coisa eu já tinha vivido. Só que ainda não tinha vivido o batismo no Espírito Santo. Eu ainda não tinha tido o batismo no Espírito Santo. Deus ainda não tinha vindo sobre mim e me tomado por inteiro, me dando a certeza de que sou muito amado por Deus. E aí surgiu um convite no dia 4 de agosto de 2012 para um encontro que teria lá no Eduardo Dias, com a comunidade Cairóis, quem viria pregar o Jorjão, o fundador da comunidade. E aí, no meio de toda aquela oração, estava tendo a adoração ao Santíssimo Sacramento. E o Santíssimo, ele estava localizado numa região, e eu estava de joelhos. O primeiro do altar era eu. E aí, era tanta coisa acontecendo, gente. Menino, mas era a gente pulando, era a gente girando, era a gente assobiando, era a gente piando, era um zoológico todinho. E mais uns bichos que eu não sei identificar. E eram as orações, e era a gente repousando. E era tanta coisa acontecendo nesse grupo de oração. E eu, meu Deus do céu. E eu estava ali diante do altar e eu pedia: Senhor, e nada vai acontecer comigo. E rezaram por mim, e eram as orações. Quem rezou por mim está aqui. E eram as orações tão doidas que quase que eu não vou, e que eu não vou. E nada de nada acontecer comigo, né? E aí, terminando a oração, o pregador, o Jorjão, ele pediu para se levantarem e dar um abraço na pessoa que estava do seu lado. E aí eu dei um abraço na minha bisavó. E foi nesse abraço na minha bisavó que eu fui tocado por Deus, que eu fui batizado no Espírito Santo, por meio de um abraço. E hoje eu compreendo que esse abraço foi o abraço de Nossa Senhora na minha vida. Eu não tenho dúvidas. Porque minha avó veio a falecer faz um ano, no dia 15 de agosto de 2016. Sabe que dia é esse? O dia da Assunção de Nossa Senhora. E esse abraço, depois que ela faleceu, eu cuidava dela,
tinha umas noites que ela morreu de câncer no cérebro. E tinha vezes que ela não me reconhecia, ela me via, não me reconhecia mais. Ela, às vezes, brincava. Quem é esse pretinho? Quem é esse menino? Eu tenho um neto neguinho desse jeito, como é que pode? E aí ela brincava comigo. Às vezes ela chamava a comunidade, eu vou lá para Maria Natália. Conhecidíssima essa expressão dela. E aí ela veio a falecer no dia 15 de agosto de 2016. E desse dia em diante eu pude ter certeza de que a presença de Nossa Senhora na minha vida, ela nunca, mesmo quando eu estava no mundo, mesmo quando eu vivia no mundo, nas trevas, Maria estava comigo. E foi ela que me trouxe de volta para a casa de Deus. Porque isso acontece. Quantas vezes nós vamos para o grupo de oração, participamos, vivemos tantos momentos, e a gente não consegue experimentar. Nós não conseguimos sentir essa real presença de Deus na nossa vida. E muitas vezes, Maria é aquela que com sua sensibilidade, conhecendo o nosso coração, conhecendo a nossa fraqueza, humana como nós, exceto no pecado, nos conduz a Jesus. Nos conduz para a cruz, sem medo, com coragem. E nessa noite é um dia do nosso encontro pessoal com o Senhor. Eu tenho certeza absoluta, porque Deus colocava no meu coração, quando eu me preparava para essa noite, que haviam pessoas que estavam nesse estado de vir para o grupo de oração e muitas vezes não sentia nada. Você vem para o grupo de oração e não sente nada. E eu rezava, pedia para minha mãe, Maria, mãe, que nessa noite a senhora possa abraçar essa pessoa. Que essa hora possa ir ao encontro dessa pessoa e abraçá-la, iluminando as suas trevas. Vocês estão vendo eu com essa blusa? Né? No dia que eu pensei em fazer essa blusa, eu disse assim: tem gente que não vai entender e eu vou dar uma pregação sobre ela. E aí chegou o dia, né? Bem breve. Quando eu comecei a fazer essa blusa, muitas pessoas ficaram indignadas por conta da cor dela. Por que preto? Porque estava se aproximando o dia de Nossa Senhora de Fátima. E as pessoas, não, tem que ser branco, tem que ser azul. Pode ser preto, não. Mas o Senhor colocava no meu coração que a blusa tinha que ser preta, porque é onde nós estamos. Nós estamos ainda nesse mundo de trevas. Mas Nossa Senhora é aquela que surge como essa luz. Uma luz nasceu nessa terra, Nossa Senhora. Uma luz foi gerada no ventre de Nossa Senhora, Jesus. Iluminou todo mundo. Iluminou a face da terra. Por isso, essa blusa ela é preta. Significando a nossa condição, ainda muitas vezes, nessas trevas, mas nessa confiança dessa mulher orante. Essa figura de Nossa Senhora, eu quis colocar ela em oração. Essa mulher orante que constantemente está a interceder pelos seus filhos para retirar eles de onde eles estiverem, das trevas onde eles estiverem, para que eles não possam morrer, mas que eles possam encontrar a vida eterna em Jesus. E ela iluminou a face da terra dizendo: Fiat, faça-se. Esse Fiat aqui não é a marca do carro não, viu? É Fiat, faça-se. Faça-se em mim segundo a tua. Faça-se em mim segundo a tua. E é isso que significa essa blusa. Ela é uma oração. Essa blusa que não é simples um adorno, ela é uma oração. Aqueles que quiserem encomendar depois, conscientes de que esse preto
Talvez seja a sua condição de treva, mas depois pode ser a sua condição de morte para o pecado, de morte para a vida velha, de morte para aquilo que te afastava de Deus. Porque pelo sim de Nossa Senhora, a salvação entrou na face da terra. A salvação veio ao mundo. E hoje é o dia. Diga para a pessoa que está do seu lado: hoje é o dia. Diga assim: hoje é o dia em que o dedo do Senhor está apontado para você. E Ele te diz: segue-me. O que você responderá? Não precisa... Que bom que já ouvi um sim bem forte. Então, meus amados, vamos ficar de pé. E vamos clamar nessa noite sobre nós a presença do Espírito Santo, que juntamente a Nossa Senhora vai fazer em nós esse resgate. Porque talvez você esteja aqui e o seu coração está em outro lugar, mas eu convido você hoje a dar um abraço em Nossa Senhora. Hoje você vai abraçar Nossa Senhora. Era essa a moção. Hoje Nossa Senhora vai lhe abraçar e você vai ter uma experiência profunda com Deus. Aqueles que abrirem o seu coração terão hoje essa experiência com o amor de Deus. Primeiramente, vai fechando os teus olhos e vai escutando esta canção. Vai escutando esta canção e vai imaginando que o peso da cruz que Jesus carregou, aquele caminho de Calvário, como eu falei, em Lucas capítulo 9, versículo 51, Jesus iniciou o seu caminho de Calvário, convidando as pessoas para estar com Ele, juntamente com sua mãe Maria, aquela que o amava, aquela que era imaculada, aquela que era exemplo de seguimento para aqueles que se perdiam. Ela com seu exemplo sustentava. Foi assim com João. Os outros apóstolos correram. Muitas vezes é assim na nossa vida. A tribulação acontece, começa a bater na nossa porta, e muitas vezes a nossa resposta é essa: correr para outras situações onde é mais fácil. Talvez você tenha corrido para a macumba, talvez você tenha corrido para o espiritismo. Eu não sei qual foi a solução mais fácil que você viu, porque você percebeu que na Igreja Católica nós pregamos um Cristo que é crucificado, e que é na cruz de Cristo que somos resgatados, que é na cruz de Cristo que somos novos. E Maria, do início ao fim da sua vida, sabia disso e sofreu. O seu coração foi transpassado de dor, mas ela tinha confiança de que no final a vitória era certa. A vitória era certa, onde muitos desacreditaram, a multidão que seguia Jesus. E aqui eu não vejo uma multidão, aqui eu vejo pessoas que se decidirão por Jesus. Aqui eu não quero ver uma multidão. O Senhor não quer ver simplesmente aquela multidão que seguia de qualquer jeito, mas a multidão que se levanta, a geração que se levanta no grupo de oração Mãe da Divina Misericórdia. É um grupo de restaurados, é um grupo de resgatados que depois, com seu exemplo de vida, irão resgatar outras almas. Irão resgatar aqueles que estão na sua casa, que precisa desse resgate. Irão resgatar aquele filho que está dependente da droga. Irá resgatar aquele marido que está no vício do álcool. Irá resgatar o seu marido que muitas vezes está no adultério. Aquela mulher também que talvez esteja no adultério. Hoje, a sua motivação, coloque aos pés da cruz de Cristo. E se você não tiver forças, Nossa Senhora, ela toma a tua mão e te ajuda, como ela ajudou João a ir
até a cruz, para que você possa depositar tudo isso que está no seu coração aos pés da cruz do Senhor. Ouça essa canção.